Ei, gente, tudo bom? Esse aqui é o Papo Fértil, meu nome é Letícia Piccolo e hoje a gente vai falar sobre os nossos ovários. E agora a gente vai falar sobre reserva ovariana. O que é reserva ovariana? É a quantidade, não mais qualidade, mas é a quantidade de óvulos e folículos que a gente tem dentro dos nossos ovários, tá bom? A gente tem algumas formas da gente tentar ver a reserva ovariana. 3 formas a gente utiliza mais hoje. A primeira e a que tem sido mais utilizada é a medida de um hormônio que se chama hormônio antimileriano. Escreve com umzinho, com a treminha em cima, né? Então escreve aqui, hormônio antimileriano, a sigla é AMH. E quanto maior o número do antimileriano, o valor do antimileriano, mais folículos de ovos você tem no seu ovário, tá? Porque o antimileriano é produzido por esses folículos que estão lá dentro do ovário, entendeu? É produzido pelos folículos que estão dentro do ovário, ao contrário do outro hormônio que eu vou falar depois, que é o FSH, tá? Então, quanto maior o número do valor do AMH, mais folículos você tem lá no seu ovário, tá bom? Então, assim, normalmente, isso pode variar um pouco e, infelizmente, a gente ainda tem um problema em relação às padronizações dos valores nos laboratórios e nos kits que os laboratórios compram, mas mais ou menos acima de 1,0 a gente considera uma boa reserva ovariana, tá? E abaixo desse valor, quanto mais baixo, pior, né? É importante lembrar que a gente vai envelhecendo e essa reserva ovariana, ou seja, né? Você que está com 40 anos, você também já não tem uma boa reserva ovariana. Por quê? Porque você já foi perdendo um monte de folículos ao longo da vida. Então, uma pessoa chega aqui, isso eu sempre pego, a pessoa que tem, às vezes, um AMH super bom, por exemplo, uma pessoa de 40 anos com um AMH de 0,8. Aí a pessoa fala, ai, porque me falaram que está muito baixo. Eu falei, não está muito baixo, você tem 40 anos. Tá normal, entendeu? Porque você foi perdendo folículos ao longo da sua vida. Seu problema não é em relação à quantidade de folículos. Seu problema é em relação ao quê? Qualidade. Que a gente não faz exame, só olha na carteira de identidade para ver a idade. Olha não, né? Pergunta, só uma brincadeira, entendeu, gente? Então, a reserva ovariana, o exame que a gente mais tem utilizado, que a gente tem gostado muito de usar, é o antimileriano, hormônio AMH, hormônio antimileriano. Segunda coisa que a gente pode fazer para ver reserva ovariana é contar no ultrassom os folículos que começam a crescer no nosso ovário todos os meses, né? São os folículos antrais. Eu não vou ficar explicando esses termos para vocês não, que é muito chato, tá, gente? Então, os folículos antrais são aqueles folículos bem pequenininhos, que medem aí mais ou menos em torno de 2 a 9 milímetros de tamanho, que no ultrassom a gente vai contar quantos tem no ovário e também isso dá pra gente uma ideia da nossa reserva ovariana, se tá boa ou se tá ruim. Quanto mais folículos, maior a reserva, quanto menos folículos, menor a reserva. Tá bom? E a terceira forma da gente tentar ver a reserva ovariana é através da medida do hormônio FSH, hormônio folículo estimulante. Não é a melhor hoje. Hoje a gente já meio que acaba pedindo, eu também peço tudo, mas não é a melhor. A melhor seria realmente o AMH ou a contagem de folículos antrais. Mas a gente acaba fazendo FSH também, muito porque o plano cobre também, entendeu? Então a gente acaba pedindo FSH. Uma coisa muito importante de dizer, também para os ginecologistas, porque eu vejo muitos pedindo só o FSH, é que a medida do FSH sozinha não tem valor. Toda vez que você pedir o FSH com o intuito de ver reserva ovariana, você precisa pedir também um outro hormônio que é o estradiol, tá bom? Então não tem como você pegar, eu pego isso direto, todo dia eu pego isso, FSH puro, né? Então a pessoa até tentou acertar, tentou fazer, mas acabou faltando a informação que o médico precisava lá atrás para poder fazer o pedido correto. Se vai se usar FSH para a gente ver reserva ovariana, precisa de pedir o estradiol também, tá legal? Por que isso, gente? Porque o estradiol, quando tá alto, ele abaixa o FSH artificialmente. Então você pega um valor baixo de FSH, você vai falar assim, tá normal, mas não tá. Você não pediu o estradiol para você ver se tá alto. Se o estradiol estiver alto, é porque então ele abaixou o FSH. Se o estradiol estiver alto e o FSH estiver normal, aí você olha só o FSH e fala, tá normal. Não tá. Você pediu o estradiol muitas vezes, o estradiol abaixou ele artificialmente, porque ele tá alto demais, entendeu?
Então, gente, essas são as 3 formas que a gente tem para ver reserva ovariana. Reserva ovariana, o que é? Quantidade de folículos que ainda temos nos nossos ovários, tá bom? Quanto mais baixa a quantidade de folículos que a gente tem, menor a nossa reserva ovariana. E, mais uma vez, isso não tem nada a ver com a qualidade, tá bom? Então, por exemplo, às vezes eu já peguei muita paciente assim. A paciente vai lá, um doutor fulano, e o doutor fulano pediu um exame, o AMH, por exemplo, e esse AMH veio super baixo. Vamos falar que veio assim, 0,5, né? Veio baixo. E ela fala, doutora, é porque o doutor fulano falou que é como se meu ovário tivesse 42 anos. Antigamente, a gente realmente pensava isso, entendeu o que eu falei? Antigamente, a gente pensava isso mesmo, entendeu? A gente pensava, bom, tá com pouco folículo, então é como se... pouco folículo, pouco óvulo, é como se o ovário dela estivesse bem mais velho. Gente, isso não é verdade, a gente já sabe, tem tempo que a gente já sabe que isso não é verdade. Se você tem uma baixa reserva ovariana, mas sua idade ainda é boa, o que continua sendo boa para você? A qualidade dos seus óvulos. Entendeu a diferença, gente? Então, olha só, eu vou pegar aqui, vamos supor que eu peguei 2 pacientes com AMH de 0,4, vamos trocar o número, 0,4 para essa paciente aqui e 0,4 para essa paciente aqui. Essa paciente aqui tem 26 anos e está entrando em falência ovariana, ou seja, a quantidade de folículos dela está acabando antes, né, do que a gente esperaria que acabasse. E essa paciente aqui de 42 anos que eu falei, 42 anos, ela também está com um AMH de 0,4. As duas estão com AMH de 0,4. Significa o quê? Que a quantidade de folículos que elas têm no ovário está mais ou menos igual. A quantidade. O óvulo dessa paciente e o óvulo dessa paciente tem a mesma qualidade? Tempo. Não! Essa é a resposta, entendeu, gente? Então, parem de confundir. Pelo amor de Deus, parem de confundir. Eu fiz meu AMH, meu falou que meus óvulos estão ótimos. O AMH tem capacidade de ver se os óvulos estão ótimos, gente? Não! O AMH só vê a quantidade de folículos e óvulos que você tem no seu ovário. Não tem nada a ver com a quantidade. Tá bom? Então, uma mulher de 25 anos que tem um AMH de 0,4, uma mulher de 42 anos que tem um AMH de 0,4, qual a chance dela conseguir uma gravidez com esse óvulo? Qual a chance dela conseguir uma gravidez com esse óvulo? A chance de se conseguir uma gravidez com esse óvulo é muito boa. Por quê? A qualidade dele é o de um óvulo de 25 anos. Ele consegue fazer as divisões que ele precisa fazer corretamente, normalmente. A chance dessa mulher de 42 anos com um AMH de 0,4, que teve um folículo e um óvulo, de engravidar é baixíssima. Por quê? A qualidade do óvulo é muito ruim. Ele não consegue fazer as divisões que ele precisa fazer de forma adequada. Tá claro isso, gente? Então, pelo amor de Deus, parem de achar que você fez o AMH, que o AMH deu bom, que seu óvulo tá bom. Porque não é assim que a gente vê a qualidade do óvulo. Qualidade do óvulo a gente só tem como ver através da sua idade, tá bom? Então, agora, gente, eu vou explicar como é que o ovário, então, funciona todo mês, né? E eu sempre falei, brincando, né, e eu vou fazer essa comparação pra vocês aqui também, que o ovário é como se isso daqui é reserva dele. É tipo, vamos imaginar que a gente tem muito dinheiro no banco, né? Que a gente tenha esse dinheiro todo pra gente lá na poupança, né? Então, os ovários são a poupança do organismo para poder ele conseguir uma gravidez, né? E aí, todo mês, o que o ovário, então, faz com essa poupança? Ele precisa... É como se ele tirasse o dinheiro dele da poupança e colocasse numa conta corrente para usar naquele mês, entendeu? Todos os meses, lembra do pacotinho de jujuba? Todos os meses, vamos estar aqui com um pacote de jujuba. Igual a gente começou a falar lá no começo, o FSH vem no ovário e fala, ovário, produz um folículo aí. Lembrando o que é FSH, vocês lembram, gente? FSH? FSH é hormônio folículo estimulante. Então, Deus fez o FSH para quê? Estimular os folículos a crescerem. Eu brinco que eles são comidinhas do folículo, né? Quanto mais FSH a gente tem no corpo, mais o folículo consegue crescer, para poder liberar o óvulo, tá? Então, o FSH é o hormônio folículo estimulante. É como se ele fosse o coach do folículo, entendeu? Vamos lá, o folículo cresce e tal. Então, ele vem para o ovário para fazer o folículo crescer.
E eu brinco que eles são comidinhas do folículo porque a quantidade de FSH que o corpo manda aqui pro ovário é uma quantidade que um folículo só consegue crescer por vez. Então, pera lá, vamos começar de novo. Olha só. Começou o novo ciclo menstrual. O que o ovário faz aqui? O ovário tem, né, ele tá com uma reserva enorme aqui, né? Então, ele vai colocar ali para crescer, vamos colocar... Cada lado dele, ele vai colocar 8 folículos para crescer. Vamos ver se eu acho 8 aqui. Esse ovário aqui, ele entregou aqui para... ele colocou para crescimento aqui, esse mês, ele colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folículos. E esse daqui colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folículos. Reparem que os folículos são todos diferentes. As cores, né? Eu coloquei as cores para representar que são diferentes. Os tamanhos são diferentes. Então, são folículos bem diferentes. É assim mesmo, né? Ah, mas um colocou mais que o outro? É assim mesmo também. Ninguém tem obrigação de colocar o mesmo tanto. Aliás, é importante falar o seguinte. Os ovários, os dois ovários, eles funcionam como um órgão só, entendeu? Eles não ficam competindo, não. Eles funcionam como um órgão só. E eu pensei, muito tempo, eu pensei assim, meu Deus, por que Deus colocou 2 ovários, né? Por que ele não fez uma coisa só? E depois de um tempo, né, me veio o porquê dele ter feito isso. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que tiveram um problema, tiveram um tumor no ovário quando crianças e tiraram o ovário, mas tem outro ovário e aquilo funciona perfeitamente, entendeu? Então, provavelmente Deus, que é um cara muito sagaz, muito safo, provavelmente por isso que ele separou em 2, é igual, né, igual você guardar seu dinheiro, você vai viajar, você guarda seu dinheiro em 2 lugares, se você perder um, você tem outro lugar, é tipo isso, entendeu? Se você perder um ovário, você tem um outro ovário, né? A quantidade vai ser menor, mas como a gente acaba tendo uma quantidade muito acima do que a gente precisa, provavelmente ter um ovário só não vai fazer diferença na vida de ninguém, entendeu? Entendeu? Então, esse ovário entregou esses folículos, esse ovário entregou esses folículos. A quantidade de FSH que o corpo manda por mês para os folículos crescerem, vamos lembrar que FSH, gente, é comidinha de folículo, vamos pensar assim, tá? O FSH que o corpo mandou só é suficiente para um desses folículos crescer. Quem normalmente vai crescer? Quem está mais preparado para crescer. Quem tem mais receptores do FSH. Então, eu vou chutar que esse amarelo aqui está melhor, ó. Não dá para saber, né, gente? Só se a gente fizesse um estudo, assim, mas esse estudo não existe ainda. Mas vamos supor que desses todos aqui, né, que começaram a crescer, esse amarelinho aqui é o que está mais preparado ali para receber o FSH. Então, ele vai crescer, até ficar deste tamanho. Meu folículo. Deste tamanho, que é o tamanho ali de uns 2 centímetros mais ou menos, que é quando ele está preparado, então, para romper e liberar o óvulo maduro de dentro dele, tá? Então, um folículo que começou bem pequenininho, foi comendo FSH, comendo, aí uns 10 dias, 14 dias mais ou menos, até ficar do tamanho, preparado para ele liberar um óvulo maduro, para poder então ser fertilizado pelo espermatozoide, etc e tal, e dali vai pra frente, né? Beleza, e esses outros folículos todos aqui? O que aconteceu com eles? Bom, teoricamente eles vão morrer. Eles não ganharam, eles estavam em uma competição, esses folículos todos aqui, foram para uma competição, foram para uma corrida e não ganharam, né? Só um ganhou, só um vai ser o vitorioso, vai ser quem vai conseguir ovular. E os outros, infelizmente, não tinham comida, não tinham FSH suficiente para fazer eles crescer, entendeu? Então, isso é o que acontece no nosso ciclo menstrual todos os meses. Poxa, doutor, então quer dizer, então, que o ovário vai lá e tem um monte de folículo que começa a crescer, depois eles vão morrer porque não tem comida para eles, e aí a gente vai perder todos esses óvulos? Sim, vou perder todos esses óvulos. Lembrando que vocês têm tudo isso daqui no ovário ainda. Outra coisa muito importante, gente, que eu ainda não falei. Vamos supor que aqui, né, começaram a crescer 8 e começaram a crescer 9. Então, 17 folículos no total, que essa mulher aqui começou a crescer naquele ciclo. Uma mulher bastante jovem, né, com muitos folículos crescendo. Então, ela perdeu 17 folículos nesse mês? Não, ela perdeu muito mais do que isso, né? Porque fora esses 17 aqui, mais aproximadamente uns 1.000 morreram dentro do ovário dela. Sério? Sério. Obviamente, 1.000 é um número estimado, ninguém sabe esse número exatamente, né? Não dá pra saber hoje, a gente não tem tecnologia pra isso, pra saber direito isso.
E os números têm sido cada vez mais diferentes quando a gente faz estudo, né? Quando a gente pega o ovário, parte, coloca lá no microscópio para olhar. Mas estima-se que a perda folicular por morte folicular, eles na verdade se matam, né? Todos os meses, em torno de aproximadamente 1.000 folículos morrem por mês, tá? Então, não são só esses 17, mas são aproximadamente 1.000, sei lá, 1.017, vamos colocar assim, né? Mais ou menos por mês que morrem. Entendeu? Esses, né, desses folículos aqui eu tirei, coloquei em cima da mesa para poder mostrar para vocês, mas assim, um se deu bem e ovulou. Pode ou não ter acontecido uma gravidez, né? Esses daqui todos eles viraram pretinho, todos eles morreram, né? Vou devolver eles aqui para dentro, mas eles não estão mais dessas cores que eu mostrei para vocês. Eles estão agora todos pretinhos, entendeu? Porque estão mortos. Teoricamente, foi isso que aconteceu. Importante, só dar uma pinceladinha para lembrar para vocês, mesmo a gente, essa não sendo uma aula de FIV ainda, de fertilização in vitro. Bom, tínhamos esses... Ah, já guardei todo mundo, né? Mas vou pegar de novo. Tínhamos esses folículos aqui para crescer, né? E aí, estamos fazendo fertilização in vitro. O que vai acontecer na fertilização in vitro? Por que na fertilização in vitro a gente tem um monte de folículos crescendo? Porque na fertilização in vitro, a gente toca FSH para dentro da mulher, entendeu? Então, o corpo produz uma quantidade de FSH assim, normalmente. E aí, aquela quantidade só é suficiente para um folículo crescer. Lembrando que FSH é comidinha de folículo, vamos dizer assim. Se a gente joga para dentro do corpo um monte de FSH, vai ter comida para todo mundo, entendeu? Todo mundo pode encher a pança de FSH, todo mundo vai ter condição de crescer. Na prática, nem todo mundo consegue chegar até o final. Por quê? Os muito pequititinhos, com pouco receptor, pouco capacitados, pouco prontos, pouco preparados, acabam ficando para trás, né? E a gente vai sempre pelos líderes, né? Igual uma corrida. Sabe uma corrida, uma maratona, uma corrida assim? Todo mundo começa a crescer, começa a correr, aí lá na frente vai, 1, 2 ou 3 que vão ganhar, no meio vai a meiuca, que é mais ou menos quem está crescendo, e no final fica o pessoal da galera, né? Se eu fosse correr, ficaria na galera. Então, quem vai ganhar e quem vai ovular são esses que estão chegando lá na frente, na fertilização in vitro, né? Quem está chegando no meio, às vezes a gente tenta pegar, né, um ou outro que consegue chegar num tamanho bom, mas muitos também ficam para trás e não conseguem ser aproveitados. Por que isso? Porque existe uma assincronia folicular. Ou seja, os folículos eles não estão todos do mesmo tamanho e não estão todos com a mesma capacidade de preparação de crescimento. Uns ficam para trás, uns crescem mais ou menos no meio e uns crescem na ponta, entendeu? E a gente sempre se baseia nesses que crescem primeiro e nos que ficam ali no meio do negócio, né? E o pessoal da pipoca lá atrás, a gente meio que esquece eles, deixa para lá, entendeu? E agora eu vou falar aqui, troquei as cores um pouquinho e como se fosse um ovário aí de uma mulher de uns 37 para 38 anos, né? Que está entre 35 e 40 anos. Reparem que a quantidade de folículos e óvulos pretinhos aqui, ou seja, mortos, está bastante maior, né? Então, tem óvulos bons ainda? Tem bastante ainda, mas tem bem menos do que antigamente, não é? Então, quando o FSH vem para esses ovários para chamar alguns folículos para começar a crescer, fazer aquela competição que eles fazem de ver quem que vai conseguir ovular, os ovários estão com menos quantidade de folículo bom para poder participar dessa corrida, né? Então, o ovário, ao invés de entregar, né, aquele monte ao invés de colocar para participar dessa corrida um monte de folículos, porque ele tinha muito antigamente, né, que até agora a gente estava falando de um ovário novo, né, de um ovário, sei lá, de alguém de, 27 anos, vamos colocar 10 anos antes desse daqui que seria 37, né? Agora, quando o FSH chega, o que ele faz? Vamos lá, vamos começar um novo ciclo. Daí, tudo bem, então vou dar aqui 3 folículos aqui e, 4 folículos aqui, entendeu? Então, a reserva ovariana está menor e o que vai acontecer? Ele vai colocar menos folículo para crescer, ele está com medo de acabar os folículos, muitos morreram, entendeu? Então, ele está mais mão de vaca com os folículos, entendeu? Quanto mais o tempo passa, mais mão de vaca ele vai ficando. Então, além dele ter menos folículos aqui, ele também vai colocar para competir, para competição mensal lá, para ver quem que vai conseguir ovular, ele vai colocar menos folículos para crescer, ele vai disponibilizar menos folículos, porque ele está com menos quantidade dentro dele e ele está economizando, né? É igualzinho o negócio da jujuba que a gente falou, né? Quanto menos você tem, mais você vai economizar.
Então, a qualidade desses óvulos, desses folículos aqui, já não é tão boa quanto lá, quanto essa menina de 27, que a gente estava falando até agora, né, teoricamente. Além disso, a quantidade aqui também é meio mais baixa, né? Vamos colocar, antes ela estava respondendo com 17 folículos, eu coloquei, aqui tem 7, entendeu? Então, além da qualidade estar comprometida, a capacidade que ele tem de responder ao estímulo do FSH vai diminuindo. Ele vai entregando menos folículos para o crescimento, porque ele está mão de vaca, porque ele está economizando os folículos dele. E aqui, gente, mexi de novo novamente. Como a gente não tem muitas bolinhas pretas, o certo, o correto, seria substituir as bolinhas coloridas pelas pretas. Como a gente não tem um monte de saco de bolinha preta aqui, eu tô tirando para poder vocês conseguirem daí ter a ideia do que eu tô tentando passar, tá? Então, a gente falou no começo de um ovário de uma menina de 27 anos, mais ou menos. A gente explicou tudo ali. Agora, por último, a gente falou de uma mulher de 37 anos. Então, primeiro 27, depois 37. E aqui, mais ou menos, uma mulher aí com 39 anos. Entendeu? Então, a quantidade de folículos e óvulos bons, desses coloridinhos, você vê que está bastante diminuído. Então, quanto mais o tempo passa, mais o ovário vai ficando o quê? Mão de vaca na hora de liberar esses folículos para poder tentar crescer e ovular. Lembrando também que a qualidade deles também já não é a mesma de quando a gente começou lá atrás com um estoque todo novo de bolinhas, de folículos de óvulos, tá bom? Então, ó, uma mulher de 39 anos, vamos supor, vai para a fertilização in vitro. A gente vai lá, tacou um monte de hormônio para poder crescer e... Bom, mesmo não sendo fertilização in vitro, né? A quantidade de folículos que o ovário vai dispensar para aquele crescimento acontecer vai estar menos, né? Então, primeiro a gente colocou 17, né? Na mulher de 37 anos a gente colocou 7. Então, aqui com 39 anos, vamos colocar umas 4, né? 4 bolinhas. Então, vamos colocar 3. Eu não gosto nunca de colocar número par, porque parece que mesmo número aqui do número daqui, eu gosto de colocar sempre diferente. Então, aqui, um ovário deu 1 folículo para crescimento, o outro deu 3 folículos para crescimento. Por que eles estão fornecendo poucos folículos para poder competir? Porque eles têm pouco já, está acabando, a reserva ovariana deles está acabando, a reserva de folículos e ovos está acabando. Então, além da qualidade já não está muito boa, eles também têm menos, entendeu? Então, eles disponibilizaram aqui 4 folículos para crescer. Se a pessoa for ter um ciclo natural, quantos desses daqui vão crescer? Quantos? Teoricamente, 1, né? 1. Ou nenhum. Ou nenhum. Então, vai crescer 1 ou nenhum. Ou uma coisa muito interessante agora, nesses momentos, queridinhos. Pensa comigo, é que essa você não sabe. Se o ovário está com menos, uma quantidade menor, a reserva ovariana menor, e já está meio mão de vaca na hora de ofertar esses folículos, o que o corpo está fazendo para poder tentar fazer com que ele libere mais folículos? O que ele faz? Isso aí. Fala aí. Aumenta o FSH. Aumenta o FSH. Então, como o corpo aumenta o FSH para poder tentar fazer o ovário responder mais, entregar mais folículo para a gente, o que pode acontecer nesse momento? A quantidade de FSH aumenta e temos mais gêmeos. Por quê? Mais FSH, mais comida de folículo. Muitas vezes, não normalmente, mas muitas vezes a gente tem mais de um folículo crescendo. Por quê? A quantidade de FSH que está sendo jogada pelo corpo para tentar fazer o ovário responder mais e dar mais folículo para a gente é maior. Então a gente vê mais vezes 2 folículos crescendo, muito mais vezes do que uma mulher jovem, uma menina mais jovem, entendeu? Então por isso a taxa de gravidez de gêmeos em mulheres mais velhas é maior. Então, ó, essa mulher de 39 anos, o corpo disponibilizou 4 folículos para crescer. Como eu acabei de explicar, ela tem uma chance um pouquinho maior de gêmeos, porque mais FSH está sendo fornecido para poder tentar fazer ela fornecer, o ovário fornecer mais folículos para poder fazer a competição aqui, né? Disponibilizar mais folículos. Bom, tem 4 folículos antrais, né? Esses folículos que ele disponibiliza no começo do ciclo são chamados de folículos antrais, tá? Tem 4. Qual é o número máximo de folículos que ela pode ovular? 4. Não tem como ela ovular mais que 4. Só tem 4 folículos para crescer naquele mês. Tem como ela ovular 7? Não.
4 é o máximo. E só vai ovular esses 4 se o quê? Se tiver FSH suficiente para fazer os 4 folículos crescer. Se for um ciclo natural, provavelmente ela vai ovular 1. Às vezes ela ovula 2, por quê? Por conta da idade e o FSH está subindo para poder fornecer mais folículos, acaba às vezes ovulando 2. É raro, mas é mais frequente do que na mulher jovem. E se ela for para fertilização in vitro, por exemplo, ela pode crescer os 4, porque a gente está dando comida para todos crescerem, entendeu? Claro, né? Tô falando assim, de modo geral. Obviamente que pode 3 crescerem e ficar para trás, pode 2 crescerem e 2 ficarem para trás. A gente não tem esse controle. Tô falando que a quantidade de comida de folículo, né? Que eu falo que é FSH, é comida de folículo. A quantidade que está sendo ofertada está sendo suficiente para todo mundo crescer. Agora, tem gente que não está preparado para crescer, né? Por exemplo, a pessoa pode me dar um squeeze, pode me dar uma roupa de corrida, pode me dar o melhor tênis do mundo. Eu vou conseguir correr uma maratona? Não vou. Por quê? Poxa, mas eu tenho tudo que precisa, mas eu não consigo, entendeu? Então, a mesma coisa, mais ou menos, acontece aqui com o folículo. Nem todos que estão lá vão conseguir chegar, né, e acompanhar a corrida e ficar junto com os da frente ali na hora do crescimento. Gente, e por fim, aqui, vamos falar então da menopausa. O que é menopausa, gente? Meno é menstruação e pausa é parada, né? Então, menopausa significa parada da menstruação. Então, a menopausa em si, ela não está diretamente relacionada aos ovários, ela está relacionada a você ter ou não a menstruação, tá? Agora, obviamente, ela está ligada, sim, à reserva ovariana, entendeu? Então, se você está com uma reserva ovariana super baixa, você, então, está cada vez mais perto da menopausa. E quando a sua reserva ovariana acabar, aqui tem poucos, né, mas eu deveria colocar todos pretos aqui, que não dá pra, não ficou dando pra, a gente catou uns ali, mas foi difícil ficar catando os pretos. Mas imagina isso daqui, tudo pretinho. Então, todos os ovários que você tinha, todos os óvulos que você tinha no seu ovário, morreram. Acabaram os seus óvulos, os seus folículos. Então, você não tem mais capacidade de produzir um novo folículo, de fazer crescer um novo folículo para poder crescer e ovular lá na frente. Acabaram os seus folículos, acabou a sua reserva ovariana. No dia que a sua reserva ovariana acabar, no dia que os seus folículos acabarem, você então, obviamente, automaticamente entrará na menopausa, porque você não conseguiria mais menstruar. A menstruação é um fenômeno que acontece da descida do endométrio, lá de dentro para fora, né, pela vagina, por conta de uma gravidez que não aconteceu, de um preparo que aconteceu para uma gravidez e a gravidez não aconteceu, né? A partir do momento que você deixa de se preparar para essa gravidez, a partir do momento que você não tem mais folículo crescendo, não tem mais óvulo sendo ovulado, tudo isso, toda essa máquina que se preparou também, que funcionou durante muitos anos, tudo isso parou de funcionar, obviamente você vai parar de menstruar, mas a parada da menstruação é uma consequência da falência ovariana. Não tem mais folículo, não tem mais óvulo nos ovários e você vai parar de menstruar por causa disso. Uma coisa que as pessoas confundem muito é, uai, mas claro que eu posso engravidar. Se eu menstruo todo mês, se eu ovulo todo mês, claro que eu posso engravidar. Os óvulos deixam de ter boa qualidade aproximadamente 10 anos antes da menopausa acontecer. A gente não sabe que dia que a gente vai parar de menstruar, a gente vai entrar na menopausa. Mas aproximadamente 10 anos antes, os óvulos já não têm uma qualidade muito boa para conseguir que uma gravidez aconteça. Entendeu? Então, no dia que a nossa reserva ovariana acabar, a gente entra na menopausa. Normalmente, isso acontece, né? Uma média aí por volta de 45, 50 anos, dependendo de que população for estudada, a gente usa muitos dados da América do Norte, dos Estados Unidos, por volta de uns 50 anos. Quando essa parada acontece antes dos 40 anos, a gente fala que foi uma menopausa precoce, tá? Quando acontece depois, a gente acaba não usando mais esse termo, apesar de que 41 anos é uma idade ainda muito baixa para a gente ter falência ovariana, mas o termo mesmo de falência ovariana, de menopausa precoce, teria a ver aí com uma parada da menstruação antes dos 40 anos, tá? A qualquer momento que a gente acabar a nossa reserva ovariana, que acabarem os folículos e os óvulos dos nossos ovários, a gente vai entrar na menopausa. Isso pode acontecer numa pessoa bem mais jovem? Pode acontecer. Eu já peguei vários casos de mulheres
por volta de seus 25, 26, 27 anos. É até um pouco engraçado, entre aspas, até curioso, que eu não pego muita gente de 35 anos com falência ovariana. Engraçado, né? Todas as falências ovarianas que eu peguei, talvez pode ter sido coincidência, mas talvez não, né? Todas foram entre 25 e 30 anos. Acho que é ovário ou racha, né? Ou meio que deixa pra terminar quando tem que terminar, ou logo no começo ali dos trabalhos ovarianos. Mas sim, o fato, gente, é que quando isso daqui acontecer, quando acabarem os folículos, a gente vai então entrar em falência ovariana, a gente vai entrar em menopausa, porque acabou, não tem mais o que fazer, tá? Por que acontece isso? A gente não sabe muito bem, tem algumas coisas que podem explicar. Por exemplo, a gente pode ter uma predisposição genética. Lembra que eu falei que mais ou menos 1000 folículos morrem por mês nos nossos ovários? Algumas pessoas podem ter uma predisposição genética a que, sei lá, em vez de morrerem 1000 por mês, morrerem 10.000. Entendeu? Então, a velocidade de morte dos folículos dela vai ser muito mais rápida e aí, sei lá, com 27 anos, ela vai acabar entrando em falência ovariana, entendeu? Essa é uma das coisas, né? A gente tem outras causas também possíveis. Por exemplo, quem fez bariátrica, eu já tive muitos casos de gente que fez bariátrica e nesse caso da bariátrica, o meu entendimento é que o corpo pensa assim, poxa, essa pessoa não está conseguindo nem sobreviver, não come nada, ela está entre a vida e a morte aí, eu vou pausar aqui a reprodução dela, o ovário é o de menos para ela, não está conseguindo nem viver direito e o corpo muito sábio, né, Deus fez tudo muito perfeito e provavelmente seja mais ou menos dessa forma que eles não priorizam o ovário e que muitas vezes o ovário acaba entrando em falência ovariana, acaba entrando em falência nessas pessoas que fazem bariátrica. Mas tem muitos outros tipos de falência ovariana precoce e a verdade é que a gente não tem como saber o que aconteceu, a gente só sabe dar o diagnóstico. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente sempre estar de olho na nossa reserva ovariana. A gente tem como fazer isso. A gente tem como fazer hormônio antimileriano, a gente tem como fazer ultrassom para a gente contar os folículos lá dentro. E isso, fazendo essas coisas, a gente sabe qual é a nossa reserva ovariana e a gente pode fazer um diagnóstico, às vezes, de uma reserva ovariana que está mais baixa do que o normal. Poxa, tá normal esse valor para mim? Será que, porque o ovário ele não para de funcionar, a reserva dele não acaba de uma hora para outra. Tava super cheio, daí acabou tudo. Não é assim, entendeu? Ela vai baixando devagarinho. Então, se a gente, no meio do caminho descobre que essa reserva ovariana tá baixando, a gente pode correr, fazer um estímulo, fazer um tratamento, pegar alguns óvulos, de repente congelar alguns óvulos, entendeu? Então, se a gente descobre durante o processo de falência ovariana, muitas vezes a gente consegue fazer alguma coisa. Quando a gente descobre a falência ovariana, depois que o ovário morreu, acabou a reserva do ovário, não tem mais nada de folículo nem de óvulo dentro do ovário, não tem mais o que fazer, entendeu? Ei, gente, a gente acabou esquecendo de gravar a despedida no dia. Muito obrigada por terem assistido. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Beijos férteis.